Esse poder oculto está em frases simples, que parecem bobas à primeira vista, mas que carregam uma vibração poderosa. Louise Hay usava expressões como "tudo está bem no meu mundo" ou "eu me amo e me aprovo". E isso não é papo de autoajuda vazia. Isso é reprogramação. É limpar arquivos mentais carregados de lixo emocional e substituir por códigos que elevam sua frequência. E nem precisa ser complicado. Você pode começar hoje. Escolha uma frase, escreva num post-it e cole no espelho do banheiro. Repita em voz alta toda vez que se olhar no espelho. Faça isso por 7 dias seguidos. Observe o que muda. Parece pequeno, mas o impacto é profundo. As palavras têm memória, têm campo, têm vibração. E quem entende isso, começa a moldar a própria realidade como um escultor molda o mármore é. Justamente essa vibração sutil emitida por cada palavra que define o tipo de energia que você emana e, por consequência, o que você atrai. Porque o que muita gente ainda não entendeu é que tudo é energia. Isso não é uma crença esotérica, é física. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você escolhe vibrar carrega uma frequência. E é essa frequência que cria sua realidade, atraindo situações, pessoas e oportunidades que combinam com ela. Ou seja, se sua vibração está baixa, você naturalmente atrai escassez, conflito e frustração. Se está elevada, atrai abundância, leveza e fluidez. É como se a vida fosse um rádio. Você só escuta a estação que está sintonizado. E não adianta querer ouvir música clássica se está com o dial travado na frequência da reclamação. A chave está em aprender a mudar o canal. E isso começa com pequenos ajustes. Gratidão diária, respiração consciente, presença no agora. O que parece simples é, na verdade, uma mudança radical na forma como sua energia se comporta. A vibração não é fixa, ela oscila o tempo inteiro. E a boa notícia é que você pode influenciar essa oscilação com hábitos diários. Que tal começar o dia com afirmações positivas ao invés de rolar o celular no modo automático? Que tal ouvir uma frequência 528 Hz ao invés de ficar preso ao noticiário? São escolhas mínimas que, quando acumuladas, transformam sua frequência e, logo, sua vida inteira. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. Em outras palavras, sua vibração determina qual possibilidade, dentre infinitas, vai se tornar real na sua vida. E isso não acontece uma vez ou outra. Acontece o tempo todo. É como se o universo estivesse de ouvido colado na sua vibração, pronto para responder com exatidão ao que você está emitindo. E quando essa vibração começa a se libertar dos ruídos internos, traumas, culpas, crenças limitantes, ela se abre para uma energia nova, pura, criativa. E é justamente nesse ponto que entram as afirmações transformadoras, aquelas que limpam memórias e reprogramam tudo que está travando a sua evolução. As palavras que você diz não são apenas sons, elas carregam história. E muitas vezes, sem perceber, você repete frases que vieram dos seus pais, dos seus avós, da sua infância, e que continuam ecoando dentro de você como verdades absolutas. Dinheiro é sujo. Homem não presta, eu não sou capaz. Essas memórias viram muros invisíveis que impedem seu crescimento. Mas a boa notícia é, dá para reescrever tudo isso. As afirmações atuam como códigos de desbloqueio. Quando você repete, com intenção, frases como "eu sou merecedor de prosperidade" ou "eu libero o passado com amor", está literalmente reprogramando seu subconsciente. E o segredo não está apenas nas palavras. Está na emoção, por trás delas. Quando você sente o que diz, algo se movimenta lá dentro, como se portas começassem a se abrir onde antes só havia paredes. Louise Hay usava afirmações como remédio. Ela dizia: "As palavras que escolho hoje criam meu amanhã." E não é à toa. A mente acredita no que é repetido com frequência. Por isso, o ideal é fazer dessas frases uma prática diária, de preferência pela manhã ou antes de dormir. Use um caderno, grave sua própria voz, coloque no fone de ouvido, crie um ritual. Trate isso como escovar os dentes, algo que faz parte da sua higiene emocional. E se parecer desconfortável no início, ótimo.
É sinal de que você está tocando nas áreas que mais precisam de cura. É como mexer numa ferida antiga. Dói, mas limpa. Com o tempo, aquilo que antes parecia forçado começa a soar natural. Você começa a acreditar, e é aí que a mágica acontece. Porque quando você muda a forma como se vê, muda também o que permite entrar na sua vida. E quando esse processo de limpeza começa, a vibração sobe. E ao subir, você se torna um campo magnético natural para tudo o que está em sintonia com a sua nova energia. E isso tem tudo a ver com algo ainda mais profundo. A conexão entre o som que você emite, a emoção que você sente e a realidade que se manifesta diante dos seus olhos. O som é uma das formas mais diretas de alterar o estado emocional de uma pessoa. Uma música pode fazer você chorar, rir, lembrar, vibrar. Agora imagine usar o som com intenção, alinhado a uma emoção poderosa e direcionado para um objetivo claro. É aí que a manifestação acontece de forma acelerada. O som não passa só pelos ouvidos. Ele entra no corpo, toca as células e mexe com o campo energético ao redor. Quando você emite uma frase com emoção, como "eu sou próspero", e repete isso com a mesma vibração de quem já acredita, o universo responde como se aquilo já fosse real. É como se cada palavra virasse uma onda que sai de você e volta em forma de circunstância. Louise Hay sempre dizia que as afirmações precisam ser ditas com sentimento, porque o que você sente é o que cria, não apenas o que você diz. Existem inclusive frequências sonoras específicas que potencializam esse processo. A frequência 430 Hz, por exemplo, é conhecida por trazer harmonia emocional. A 528 Hz, por outro lado, é chamada de frequência do amor, capaz de regenerar padrões mentais e até tecidos do corpo, segundo alguns estudos. Quando você une essas frequências às suas afirmações, é como se estivesse dando um megafone ao seu campo vibracional. E mais do que isso, o som ajuda a manter a mente presente. É difícil pensar em contas a pagar enquanto você repete em voz alta, com intensidade, uma frase afirmativa enquanto uma música suave toca ao fundo. Essa combinação te ancora no agora. E é no agora que a manifestação acontece, porque o futuro se cria no presente. E quanto mais plena estiver sua energia nesse instante, mais potente será o que você vai atrair. Essa técnica, embora simples, precisa ser aplicada com consistência. E é aí que entra um segredo poderoso. Repetir por alguns minutos, todos os dias, transforma sua vibração de forma tão profunda que você começa a perceber mudanças visíveis até nas coisas mais sutis. A mente funciona por repetição. Tudo que você faz com frequência vira um padrão, um hábito, uma verdade interna. E é por isso que repetir afirmações todos os dias, mesmo que por poucos minutos, pode transformar completamente a forma como você se enxerga e, por consequência, a forma como o mundo te responde. O cérebro é como um jardim. O que você planta com constância floresce. Não precisa passar horas meditando em posição de lótus. Bastam 5 minutos por dia, com foco, intenção e presença. Escolha uma afirmação que ressoe com o que você quer mudar. Pode ser: eu sou saudável, eu me amo profundamente, ou eu sou um ímã para o dinheiro. Repita em voz alta, olhando nos seus olhos no espelho, sentindo cada palavra como se já fosse verdade. Isso, feito todos os dias, muda tudo. Como esculpir uma nova identidade. No início você pode se sentir estranho, como se estivesse mentindo para si mesmo. Mas com o tempo, aquela nova verdade começa a se encaixar. Você começa a andar diferente, falar diferente, decidir diferente. E as pessoas ao seu redor percebem e reagem a essa nova versão sua. É um processo silencioso, mas poderosamente transformador. Essa repetição também atua nas camadas mais profundas do subconsciente. Sabe aquela voz interior que te sabota quando algo bom acontece? Ela começa a perder força. Porque agora existe outra voz, mais forte, mais alinhada, mais coerente com quem você está se tornando. Essa nova narrativa vai, aos poucos, substituindo a antiga e criando uma nova realidade ao redor.
E o que mais encanta nesse processo é que ele não depende de nada externo, só de você. Você se torna seu próprio canal de cura, de mudança, de expansão. E quando isso se torna parte da sua rotina, você começa a entender por que Louise Hay defendia tanto a prática diária. Porque por trás de cada repetição existe uma ciência energética que explica por que tudo isso realmente funciona. Louise Hay não falava de espiritualidade apenas como filosofia. Ela falava com base em observação prática e impacto real. Por trás de cada uma de suas afirmações havia uma compreensão profunda da energia que movimenta o corpo, a mente e o ambiente. Segundo ela, tudo começa com um pensamento. Mas é a repetição desse pensamento, carregado de emoção, que altera o campo vibracional e, aos poucos, molda a realidade. A ciência moderna já começa a alcançar o que ela intuía décadas atrás. A epigenética, por exemplo, mostra que nossos pensamentos e emoções influenciam a expressão dos nossos genes. Isso quer dizer que sentimentos como raiva, medo ou culpa podem literalmente desorganizar seu organismo, enquanto estados como amor, gratidão e perdão ativam o que há de mais curativo em você. Louise Hay sempre afirmou: o corpo escuta tudo o que a mente diz. Ela não era médica, nem cientista, mas milhares de pessoas ao redor do mundo relataram curas, superações e transformações após aplicar seus ensinamentos, porque ela falava de um lugar que ultrapassa o intelecto. Ela falava direto com o coração. E isso, por mais sutil que pareça, tem um efeito concreto. Reequilibra sua energia. E energia equilibrada é terreno fértil para a manifestação. Louise defendia que cada órgão do corpo carrega uma emoção específica. O fígado, por exemplo, está ligado à raiva reprimida. O coração, ao amor, ou à falta dele. Quando se muda a vibração emocional com afirmações específicas, essas regiões energéticas começam a se harmonizar. Isso não é superstição. É coerência vibracional. E em muitos casos, os sintomas físicos simplesmente desaparecem. Por isso, ao aplicar suas técnicas, o ideal não é apenas repetir frases mecanicamente, mas sim mergulhar nelas como se estivesse se banhando numa nova frequência. E quando isso acontece com verdade, o impacto é sentido quase que de imediato, porque certas frases, quando ditas com o coração, têm o poder de alterar o seu campo vibracional na hora. Algumas frases carregam tanto poder que parecem mudar o ambiente no instante em que são ditas. Isso acontece porque determinadas combinações de palavras, quando pronunciadas com intenção, geram uma vibração tão elevada que seu campo energético responde na hora. É como apertar um botão interno de realinhamento. Frases como eu me liberto do passado e me abro para o novo. Ou sou digno de tudo que é bom, têm esse efeito de desbloqueio imediato. E não é preciso acreditar para funcionar. É preciso repetir. A vibração se ajusta pela prática, não pela crença inicial. No começo, pode parecer artificial, mas com constância, a energia se acomoda e começa a vibrar naquela frequência nova. É como sintonizar um rádio que estava cheio de chiado. De repente, tudo fica claro, nítido, e o que antes parecia distante começa a se aproximar. Esse impacto pode ser sentido fisicamente. Há quem relate arrepios, calor no peito, vontade de chorar ou até uma paz súbita. São sinais de que algo está sendo liberado, porque o corpo também guarda memórias emocionais e as palavras certas funcionam como chaves de acesso. É como abrir uma janela que estava trancada há anos. O ar entra e tudo se oxigena. Uma prática poderosa é combinar essas frases com técnicas de respiração profunda ou até com toques sutis no corpo, como no método EFT, Emotional Freedom Techniques. Isso potencializa a liberação de bloqueios e ancora a nova vibração no seu sistema. Não é misticismo, é autoconhecimento aplicado com intenção. E o mais bonito é perceber como essa mudança de vibração começa a influenciar todas as áreas da vida. Relacionamentos melhoram, oportunidades surgem, sincronicidades acontecem. Porque quando você vibra diferente, o universo responde diferente. E aí, a pergunta que surge é:
Como direcionar essa energia para multiplicar aquilo que mais importa: saúde, amor e dinheiro. Tudo que você deseja já existe em forma de energia. A saúde que você quer, o amor que você sonha, o dinheiro que você busca, tudo isso está disponível em frequências específicas. A questão é: você está vibrando na mesma sintonia? Louise Hay sempre dizia que não era preciso correr atrás das coisas, e sim se tornar alguém que naturalmente as atrai. E isso começa com pequenas práticas diárias que realinham sua energia com aquilo que você deseja. Quer saúde? Comece dizendo ao seu corpo que ele é amado. Afirmações como: cada célula do meu corpo vibra em equilíbrio e vitalidade, criam um campo favorável à cura. Quer amor? Repita: eu me abro para dar e receber amor com leveza e alegria. Isso muda seu campo magnético e atrai pessoas alinhadas com essa frequência. E se o desejo é prosperidade, não diga: estou duro. Diga: o dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. A chave está em transformar essas afirmações num estilo de vida. Não é sobre repetir uma frase e esperar um milagre. É sobre viver em coerência com o que você afirma. Se você diz: eu sou próspero, mas vive se sabotando, a vibração não sustenta. Mas se você diz: sente e age como alguém próspero, o universo responde. A vibração se cristaliza na realidade material. E aqui entra um detalhe fundamental: constância. É preciso repetir mesmo nos dias em que não sente. Mesmo quando parece que nada está mudando. Porque é aí que está a virada. As transformações mais profundas não fazem barulho. Elas acontecem no silêncio da repetição, no invisível da vibração, que vai se elevando um pouco mais a cada dia. Quando isso vira hábito, você começa a ver a vida por outro ângulo. As doenças perdem força, os relacionamentos ganham sentido, o dinheiro deixa de ser uma dor. Porque tudo à sua volta começa a refletir a energia que você emana. E uma vez que você entende isso, ignorar esse poder se torna impossível. Agora me responde: quantos minutos por dia você está disposto a dedicar para mudar tudo? Porque sim, pode parecer exagero, mas a vibração que você emite transforma absolutamente tudo ao seu redor. Saúde, amor, dinheiro. Nada escapa. A questão é: você vai continuar repetindo o que te limita ou vai começar a afirmar o que te liberta? Será que você realmente entende o quanto suas palavras estão criando a sua realidade nesse exato momento? Será que percebe que basta repetir algo diferente, por poucos minutos por dia, para reverter anos de bloqueios? Porque é exatamente isso que acontece quando você entra nesse estado vibracional com consciência. A energia muda. E quando a energia muda, a vida muda. Então, me diz, vai continuar assistindo conteúdos e voltando à rotina de sempre? Ou vai, de uma vez por todas, aplicar o que aprendeu aqui? O universo está te ouvindo. E o que você emitir, ele vai devolver. Com precisão. Se esse conteúdo te tocou, te despertou ou te deu aquela luz que faltava, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que é possível. A jornada está só começando e a sua nova vibração já está sendo sentida. Quando uma pessoa acorda mal-humorada, tudo parece dar errado. O café cai, o trânsito trava, o dia desanda. Isso não é azar, é sintonia. O universo opera como um espelho sensível às nossas frequências emocionais. E quanto mais se ignora isso, mais essa força se manifesta no caos cotidiano, só para mostrar que está viva. É curioso como, quando alguém está apaixonado, o mundo inteiro parece mais bonito. As flores florescem de um jeito diferente, os problemas parecem menores, até os vizinhos sorriem mais. Essa mudança não vem de fora, vem do estado interior dessa pessoa. É como se o universo, percebendo essa vibração elevada, quisesse colaborar. Isso não é mágica, é mecânica, espiritual. O que se sente, se atrai. Algumas pessoas vivem num padrão constante de reclamação e frustração e acreditam sinceramente que têm uma vida difícil. Mas raramente percebem que a vida apenas reflete o que carregam por dentro. Quando se muda o estado interno, a realidade começa a responder de maneira diferente.
É como trocar a estação do rádio. A música muda porque a sintonia foi alterada. Quer um exemplo prático? Basta observar duas pessoas com o mesmo problema. Uma entra em desespero, a outra vê aquilo como um desafio superável. Enquanto a primeira afunda, a segunda encontra uma saída. Por quê? Porque o estado interior molda as possibilidades percebidas. Quem acredita que tudo é fim, para. Quem acredita que tudo ensina, cresce. E isso é só o começo, porque quando se aprende a manipular esse estado interno com intenção, repetição e consciência, é possível desbloquear algo ainda mais poderoso: o verbo. Aquilo que se diz ecoa, vibra e molda o invisível em nossa volta. As palavras não são apenas sons, são sementes. Toda vez que alguém diz "eu sou azarado", está semeando escassez no próprio destino. O universo não interpreta se é brincadeira ou desabafo. Ele apenas responde. E quando essa frase é dita todos os dias, vira decreto. A repetição constante transforma um pensamento isolado em uma realidade inevitável. É fácil perceber isso nas pessoas que vivem se chamando de burra, lenta, desorganizada. Com o tempo, elas agem exatamente como descrevem. A palavra cria o comportamento, e o comportamento confirma a palavra. Um ciclo vicioso, sutil, mas devastador. Ao invés disso, quem adota afirmações como "eu sou capaz", "eu mereço coisas boas", começa a notar pequenas mudanças no humor, nas oportunidades e até nos encontros do dia. Há quem ache bobo repetir frases positivas, mas nunca questionou o quanto se repete coisas negativas sem perceber. É como regar uma planta com veneno todos os dias e depois culpar o clima por ela não florescer. Repetir palavras é programar a mente. E uma mente bem programada se torna magnética. Atrai portas que antes pareciam trancadas. Um bom exercício é criar um pequeno mantra pessoal e repeti-lo todos os dias ao acordar e antes de dormir. Pode ser algo como "tudo conspira a meu favor" ou "minha vida está melhorando todos os dias". Não precisa ser longo nem complexo, precisa apenas ser verdadeiro para você e repetido com intenção. Aos poucos, as palavras começam a moldar o chão onde você pisa. E à medida que as palavras vão reconfigurando a energia, algo ainda mais profundo começa a acontecer. O corpo, a mente e o espírito entram num alinhamento quase sagrado com o fluxo da vida. E quando esse alinhamento acontece, as bênçãos simplesmente fluem. Alinhar a energia com o fluxo das bênçãos não é sobre fazer por merecer, mas sobre aprender a sintonizar. Imagine uma estação de rádio. Se estiver fora de frequência, tudo que se ouve é ruído. O mesmo acontece com a vida. Quando há ansiedade, pressa ou descrença, o sinal se perde. Mas quando há presença, gratidão e entrega, o fluxo aparece. E tudo começa a chegar com leveza. É nesse ponto que muita gente tropeça. Tenta atrair abundância com o coração pesado. Faz afirmações positivas com o medo de que nada vá mudar. Mas não dá para sintonizar luz com a alma mergulhada em dúvida. O alinhamento vem quando se aprende a silenciar o barulho interno. Um banho consciente, uma caminhada em silêncio, até um chá quente olhando o céu podem ser portais para essa conexão. O corpo sente quando está em harmonia. Os ombros relaxam, a respiração aprofunda, a pressa cede lugar à confiança. E nesse estado, as bênçãos não precisam ser forçadas, elas apenas surgem. Uma ligação inesperada, uma solução que parecia distante, um dinheiro que não estava nos planos. Tudo começa a fluir com mais naturalidade. A energia certa atrai as respostas certas. Quem vive em desalinho tende a confundir movimento com progresso. Corre o dia inteiro, mas está sempre no mesmo lugar. Já quem aprende a se alinhar com o fluxo, faz menos e recebe mais. Porque a energia certa elimina os excessos e abre caminho para o essencial. E isso não é teoria, é prática espiritual, é disciplina energética, é autocuidado invisível. E quando essa energia começa a circular livremente, um fenômeno curioso acontece. O que já está presente se torna visivelmente mais valioso.
E é aí que surge o próximo passo, tão simples quanto poderoso, mas muitas vezes ignorado: a arte de abençoar o que já se tem. Existe um segredo antigo escondido nas rotinas mais simples: abençoar. Quando alguém olha para a própria casa e diz mentalmente: "Obrigado por me abrigar", está ativando uma força de multiplicação silenciosa. A bênção é um tipo de reconhecimento sagrado. Ao agradecer o que já possui, mesmo que pareça pouco, a pessoa envia uma mensagem poderosa: "Estou pronto para mais". Basta observar quem vive murmurando. Reclama do emprego, da comida, da família, da vida. E o que acontece? Aquilo que é alvo de reclamação começa a se deteriorar ainda. Mas a bênção, por outro lado, regenera. Traz brilho ao velho, leveza ao pesado, graça ao comum. Quando alguém abençoa o que tem, mesmo um arroz com ovo vira banquete, porque a vibração muda, e onde a vibração muda, a realidade responde. Quer um exemplo prático? Pegue algo que você já possui: um celular antigo, uma cama, até uma xícara, e diga em voz alta: "Eu te abençoo. Obrigado por estar comigo". Pode parecer tolo, mas experimente. Aos poucos, esse gesto muda o modo como você vê o mundo. E quando a percepção muda, a realidade acompanha. A bênção não transforma apenas objetos, transforma quem abençoa. Não se trata de negar o desejo por mais, mas de entender que a gratidão pelo presente é o solo fértil para qualquer expansão. A pessoa que não honra o que tem, perde. O que conquista. Já aquela que abençoa, sustenta, multiplica, recebe. O universo não confia mais a quem despreza o pouco, mas confia abundantemente a quem cuida, aprecia e agradece. E uma vez que o coração aprende a operar nesse nível de consciência, começa a perceber que certos milagres não pedem autorização. Eles chegam. Eles invadem. Eles surpreendem. Mas há uma chave para isso: saber como se portar diante do inesperado. Porque é no invisível onde os verdadeiros milagres se preparam. Milagres não seguem lógica. Eles surgem nas brechas, entre um pensamento solto e um suspiro profundo, entre a fé silenciosa e a entrega absoluta. Para atrair milagres, é preciso sair do controle e entrar no estado de disponibilidade. O universo responde mais à confiança, leve do que a ansiedade disfarçada de oração. Milagre não se exige, se acolhe. Curiosamente, muitos só acreditam no extraordinário quando ele acontece com os outros. Dizem: "Isso nunca aconteceria comigo", e, sem perceber, bloqueiam o que poderia estar a caminho. É como fechar a porta porque o carteiro está demorando. Os milagres inesperados gostam de lares prontos. E o que é um lar pronto? Um coração que não precisa ver para crer. Um espírito que vive como se já tivesse recebido. Um bom exercício é criar momentos diários de silêncio e visualização. Nada rebuscado. Apenas sentar, respirar e imaginar uma notícia maravilhosa chegando. Não importa qual. O que importa é sentir a emoção de recebê-la. Esse estado emocional é o ímã. O que atrai não é o pedido, mas a vibração sentida durante o pedido. É o arrepio, não a frase. Também é útil praticar o sim para o inesperado. Às vezes, o milagre vem disfarçado de convite estranho, pessoa desconhecida ou mudança de plano. Quantos milagres já não passaram despercebidos porque não pareciam do nosso jeito? Aprender a se abrir para o incerto é sinal de maturidade espiritual. E o universo recompensa quem caminha mesmo sem mapa. E uma vez que os milagres começam a acontecer, pequenos ou grandes, vem o próximo desafio: não estragar tudo carregando velhas dores. Porque, para receber o novo, é preciso fazer espaço. E espaço só se cria quando o passado é finalmente liberado. O passado, quando não é digerido, vira peso. E onde há peso, não há espaço. Muita gente pede por uma vida nova carregando mágoas antigas, como se pudesse plantar flores em um vaso cheio de entulho. O perdão não é um presente para o outro, é uma faxina espiritual. Perdoar não é esquecer, mas tirar a emoção do evento, libertar o corpo do ressentimento e a alma da estagnação. Quem vive repetindo histórias de dor mantém o sofrimento ativo no presente. E o mais curioso
é que quanto mais essas histórias são recontadas com raiva, mais o universo acredita que aquilo ainda é relevante. Por isso, seguir em frente exige mais do que tempo, exige decisão. E a decisão é simples, embora profunda. Isso já não me serve mais. Um bom exercício é escrever uma carta de perdão. Não precisa enviar. Apenas escreva. Diga tudo. Que sente, tudo que doeu, tudo que ficou entalado. Depois, queime. Transforme em cinzas aquilo que não deve mais te acompanhar. A mente precisa de rituais para entender que algo foi encerrado. E o fogo tem esse poder ancestral de purificação. Acredite, alivia. Liberar o passado não significa aceitar injustiças ou negar o que aconteceu. Significa apenas deixar de ser, prisioneiro de algo que não pode mais ser mudado. E quando esse nó é desfeito, a energia volta a circular. A vida volta a respirar. E o novo, que tanto se deseja, finalmente encontra um lugar para pousar. E é nesse cenário de liberdade emocional que um fenômeno encantador acontece. A abundância começa a visitar mais vezes. Mas não por acaso, por magnetismo. Porque há uma chave capaz de transformar essa visita em morada constante. Uma chave discreta, mas poderosa. Abundância não é só dinheiro no bolso. É paz no coração, tempo de qualidade, relações saudáveis, ideias brilhantes. Ser um ímã de abundância é mais sobre quem se é do que o que se faz. E existe uma chave sutil para isso: coerência. Quando o que se pensa, sente e faz estão alinhados, a vibração da pessoa se torna irresistível para o fluxo divino da prosperidade. O universo não responde à aparência, mas à vibração. De nada adianta dizer que confia na vida se por dentro o medo ainda governa. É como sorrir com os lábios e chorar com os olhos. A mensagem enviada ao campo é confusa. O ímã se torna fraco. Mas quando a confiança é real, mesmo sem resultados imediatos, a força cresce, porque é autêntica, não ensaiada. Há hábitos que fortalecem esse campo magnético. Dormir com a mente tranquila, consumir conteúdos que elevem, conviver com pessoas que inspiram. E também há escolhas sutis que drenam. Fofoca, comparação, reclamação constante. A abundância é sensível. Ela se afasta do ruído. Dia sem julgar ninguém, por exemplo, já limpa o campo e atrai o que antes parecia distante. Outro passo poderoso é oferecer antes de pedir. A generosidade é uma antena espiritual. Quem doa declara ao universo: eu tenho, por isso compartilho. Pode ser um elogio, um tempo de escuta, um favor sincero. Pequenos gestos criam grandes ondas, porque o universo não mede valor, mede intenção. E a intenção generosa atrai respostas generosas. E quando esse campo vibracional atinge um certo nível de pureza, algo extraordinário acontece. Bênçãos começam a surgir sem aviso, sem lógica, sem planejamento. Como se fossem respostas silenciosas a tudo que você construiu, em segredo. Algumas das maiores bênçãos da vida não chegam com trombetas. Elas escorregam pela fresta da porta quando tudo parece calmo. Existe um ritual silencioso, discreto, quase secreto, que faz essas bênçãos se manifestarem. O hábito diário de se recolher em gratidão silenciosa. É simples, mas poderoso. Não envolve palavras elaboradas nem longas preces. Apenas presença, apenas sentimento. Muitos esperam um milagre barulhento, mas se esquecem que o divino habita o silêncio. É naquele instante em que se respira fundo, fecha os olhos e apenas agradece, sem pedir, sem cobrar, sem dramatizar, que algo sutil se move. Esse ritual não exige horário fixo, mas constância emocional. Pode ser ao acordar, ao dormir ou naquele momento entre o café e a próxima tarefa. O segredo é fazê-lo com o coração. Um bom jeito de praticar é separar 2 minutos por dia para sentir. Sentir mesmo, não pensar. Sentir como se uma onda de luz estivesse te banhando, como se tudo já tivesse dado certo, como se aquilo que mais deseja já fosse real. Esse estado emocional é como uma senha invisível.
Quando o universo ouve esse tipo de vibração, ele responde, sem demora, sem anúncio. E o mais bonito é que esse ritual não precisa ser compartilhado. Ninguém precisa saber. Não há like, não há testemunha. É só entre você e a fonte. E talvez por isso funcione tão bem, porque é genuíno, porque vem da alma, e não da vaidade, porque é praticado com leveza e não por obrigação. E bênçãos gostam de intimidade. Elas florescem onde há entrega. E é justamente nesse cenário onde a fé vira prática, a prática vira hábito e o hábito vira vibração, que a vida muda, sem aviso, sem lógica, sem volta. Agora que tudo foi revelado, resta uma pergunta essencial. O que você vai fazer com esse conhecimento? Agora me diga, por quanto tempo mais você vai ignorar esse poder silencioso que está nas suas mãos? Quantas vezes a vida ainda vai precisar te mostrar que a mudança não começa fora, mas dentro? Tá tudo aí, nos seus pensamentos, nas palavras que você repete, nos pequenos rituais que você evita. A pergunta não é se isso funciona. A pergunta é, quando você vai começar a usar? E se amanhã, por exemplo, algo totalmente inesperado acontecer na sua vida, você vai saber que não foi sorte. Foi resposta. Uma resposta às sementes que você começou a plantar agora. E não precisa esperar ter tudo sob controle. Comece com 1 minuto de silêncio, um pensamento de gratidão, uma frase de bênção. Parece pequeno, mas é isso que move o universo. Me conta aqui nos comentários, qual parte mais mexeu com você? O que você vai mudar a partir de hoje? Sua resposta pode ser o primeiro passo para atrair o que está esperando por você há muito tempo. E se você quer continuar aprendendo como transformar a sua vida com essa energia poderosa, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Começa a perceber que a energia por si só já é um pedido. Um pedido silencioso, mas poderoso. E é aí que começa a mágica, quando o invisível responde antes mesmo de você saber o que queria dizer. Você pode agir o dia inteiro, correr, trabalhar, lutar, mas se a vibração por trás das suas ações estiver desalinhada, o resultado não vem, e se vier, vem com peso. A vibração é a verdadeira força que move a criação. Já viu alguém que faz pouco, mas tudo parece dar certo? Ou alguém que se mata de trabalhar e vive rodando em círculos? A diferença está na frequência que cada um emite, não na quantidade de esforço. Sentimento é comando, e sentimento não mente. O universo entende como você se sente com o que está fazendo, não só o que você está fazendo. Uma ação feita com entusiasmo cria expansão. A mesma ação, feita com medo ou obrigação, bloqueia o fluxo. É como entregar um presente sorrindo versus entregar o mesmo presente reclamando. A energia muda completamente, e o retorno também. Uma terapeuta que atendia há anos começou a perceber que seus pacientes não melhoravam, mesmo com todas as técnicas corretas. Até que notou, ela estava esgotada, fazendo tudo no automático. Quando decidiu reequilibrar sua vibração, dormindo melhor, meditando, reconectando com a alegria de servir, os atendimentos voltaram a fluir. O conteúdo era o mesmo, o campo, não. Quer testar isso agora? Pegue uma tarefa que você costuma fazer no piloto automático, tomar banho, cozinhar, responder mensagens, e faça com intenção elevada. Ao invés de preciso fazer, diga, escolho fazer isso com presença. Sinta a diferença na leveza. A energia da ação transforma a ação. E aí você começa a perceber que não é sobre fazer mais, é sobre fazer com mais energia. E quando essa energia é guiada pelo sentimento certo, ela se torna mais eficiente do que 1000 movimentos vazios. Existe algo poderoso no silêncio que a maioria subestima. A mente barulhenta, cheia de e se, mas, não posso, preciso resolver, cria uma barreira invisível entre você e o fluxo natural da vida. Quando finalmente consegui calar esse ruído interno, nem que fosse por poucos minutos por dia, foi como se uma porta tivesse sido destrancada. E o que entrou por ela foi tão forte que por um instante deu até medo.
A manifestação que veio logo após esses momentos de silêncio não foi lenta nem simbólica. Foi concreta. Uma ligação inesperada, um e-mail com proposta, uma cura física que parecia improvável. Era como se o universo estivesse esperando apenas um momento de espaço para agir. E o silêncio foi o canal. Não o silêncio do mundo externo, mas aquele que acontece quando você finalmente para de resistir por dentro. Conheci um homem que vivia tentando resolver tudo com esforço. Estratégias, planilhas, 1000 tarefas. Só depois de um colapso emocional, ele se obrigou a parar. E foi no silêncio de um retiro simples, sem celular, sem meta, sem barulho, que ele teve a clareza de vida que não conseguia há anos. Voltou diferente. As coisas fluíram de um jeito assustadoramente alinhado. Porque, no fundo, ele parou de atrapalhar o próprio milagre. Quer experimentar isso? Desligue tudo por 10 minutos hoje. Sente-se. Respire. Deixe os pensamentos passarem, sem pegar carona neles. Não tente entender, nem controlar. Apenas esteja ali. Esse pequeno silêncio pode abrir uma brecha enorme no seu campo energético. E por essa brecha, algo novo pode entrar. E quando entrar, não se assuste se parecer intenso demais. A energia não tem pena de quem está pronto. Ela vem inteira. E talvez nesse instante você entenda que o que faltava nunca foi mais esforço. Era menos barulho. A dor que você sente no corpo, aquele peso inexplicável, a irritação sem motivo, tudo isso costuma ter origem em algo que não flui mais. Energia parada apodrece por dentro e o corpo sente. A mente racionaliza, mas o corpo guarda. A cura, em qualquer nível, físico ou emocional, sempre começa no mesmo ponto: liberar o que ficou preso. Seja um trauma, uma mágoa, um medo antigo. O corpo grita o que a alma cala. Muita gente busca cura correndo atrás de remédios, terapias, tratamentos. E sim, tudo isso pode ajudar. Mas, se a energia que gerou o problema ainda estiver ali, comprimida, sufocada, escondida, nada vai fluir. Já atendi pessoas que sentiam dores crônicas há anos, e em uma única sessão de liberação emocional, choraram, gritaram, tremeram, e depois a dor simplesmente desapareceu. Porque não era só física, era energética. Um exemplo claro foi o de uma mulher que guardava raiva do pai há décadas. Desenvolveu um problema sério no estômago. Só quando resolveu escrever uma carta dizendo tudo o que nunca teve coragem de falar, a dor começou a regredir. Nem precisou enviar. O ato de colocar para fora, de movimentar o que estava parado, já iniciou a cura. Se quiser aplicar isso agora, comece simples. Pegue um papel e escreva o que você não diz para ninguém. Solte. Deixe sair. Depois rasgue, queime, jogue fora. Isso não é mágica, é higiene energética. Outra prática poderosa é o movimento corporal consciente, dançar com o corpo solto, caminhar em silêncio, soltar a mandíbula. O corpo sabe o que precisa sair, e quando você começa a liberar, percebe algo incrível. O espaço que a dor ocupava começa a ser preenchido por leveza. E essa leveza abre espaço para que a energia comece a circular de novo, e ela não vem sozinha. Palavras não são apenas som, são vibração pura, e quando ditas com intenção, elas se tornam como ondas que atravessam o espaço, tocam objetos, pessoas e até ambientes inteiros. É por isso que mantras, orações e afirmações repetidas têm tanto poder. Não se trata apenas do que está sendo dito, mas de como e com que energia se diz. Uma única palavra, repetida com o coração alinhado, pode mudar o campo de um lar inteiro. Já entrei em lugares onde bastavam alguns minutos para sentir paz ou agonia. E não era a decoração, era a energia acumulada. Quando alguém começa a repetir palavras como gratidão, cura, amor, estou em paz, o campo ao redor muda. Cientificamente, há estudos que mostram como sons e frequências alteram a estrutura da água. E se o nosso corpo é 70% água, imagina o impacto que essas palavras têm em nós. Um monge tibetano me disse uma vez: não importa se você entende o mantra, importa se você vibra com ele.
E desde então, repito palavras simples em voz baixa enquanto cozinho, limpo a casa ou tomo banho. Palavras como obrigado, eu aceito, está tudo certo. Não é superstição, é sintonia. A casa ficou mais leve, as conversas mais suaves, até o sono melhorou. Se quiser experimentar, escolha uma palavra ou frase com significado profundo para você. Pode ser eu sou luz, eu estou curado, tudo flui com amor. Repita com intenção, diariamente, por 21 dias. Não precisa gritar nem forçar, só sentir. Diga enquanto dirige, enquanto anda ou antes de dormir. Vá observando o ambiente, as pessoas e até as suas reações. E então, você vai perceber que mesmo sem mudar de lugar, tudo ao seu redor está diferente. Porque o que realmente se moveu foi sua frequência, e ela, silenciosamente, contamina o mundo. Corpo é uma extensão visível daquilo que está acontecendo no invisível. Quando a energia não flui, ela se acumula. E o que não circula, adoece. Uma emoção não expressada vira tensão. Uma dor ignorada vira sintoma. O corpo começa a falar quando a alma não é ouvida. E ele fala por meio de cansaço constante, dores que não passam, alergias que surgem do nada, doenças que parecem ter vindo do além. Muita gente corre atrás de cura, tentando resolver apenas o sintoma. Mas o sintoma é só um alerta. O problema é mais profundo. Já acompanhei casos de pessoas que carregavam dores físicas há anos e bastou desbloquear uma memória emocional, liberar um trauma antigo ou perdoar alguém que o alívio foi imediato. Não é milagre, é desbloqueio. A energia precisava de caminho. Uma amiga sofria com uma enxaqueca crônica. Nenhum remédio funcionava. Depois de um processo terapêutico, descobriu que sempre se calava para manter a paz na família. Quando começou a se expressar, a dor desapareceu. O corpo estava sobrecarregado pela repressão emocional. Ele só queria fluxo, não perfeição. Se você sente algum desconforto persistente no corpo, pergunte-se: onde estou me travando? O que não estou dizendo? O que não estou sentindo? Depois, movimente-se, dance, caminhe, alongue-se, respire profundamente. A energia precisa circular. Até um suspiro consciente já pode começar a liberar o que estava preso. E conforme essa energia encontra espaço para fluir, você começa a perceber que a cura não está só em tratamentos, mas na liberdade de deixar o invisível se mover. A mente quer entender tudo. Ela quer lógica, explicação, garantia. Mas a energia não precisa de sentido. Ela precisa de sentimento. É o que você sente que cria movimento. É o que você sente que vibra no seu campo. Já viu alguém que sabe tudo sobre espiritualidade? Lê todos os livros, conhece todos os mantras, mas a vida continua travada? Porque só o entendimento não move nada. É a emoção que acende a centelha. Quando você sente de verdade, o corpo vibra, o peito aquece, os olhos marejam, os pelos arrepiam. Esse é o sinal de que a energia começou a se deslocar. E não precisa ser sempre algo bonito. Às vezes, é a raiva que precisa sair, a tristeza que precisa ser reconhecida. Fingir que está bem não gera cura. Sentir com presença, sim. Até o desconforto tem uma função energética poderosa. Conheci um homem que vivia tentando se curar de um vazio existencial. Leu de tudo, fez cursos, buscou respostas. Mas só depois que teve coragem de chorar a ausência do pai, algo que ele nunca permitiu, que a vida dele começou a se reorganizar. Não foi uma técnica nova, nem uma leitura. Foi o sentimento não vivido que finalmente teve espaço. Quer experimentar isso de forma prática? Em vez de tentar pensar em como resolver seus problemas, pare e sinta. Feche os olhos e pergunte: o que tem aqui agora? Sem tentar mudar, sem julgar, apenas sinta. Dê nome à emoção, reconheça, respire com ela. Isso, por si só, já é um portal de liberação. E quando você atravessa esse portal, entende que o que transforma não é o quanto você sabe, é o quanto você permite sentir. E no fundo, o sentimento verdadeiro é o único idioma que a energia entende. Tem coisas que só acontecem quando você para de duvidar.
Não adianta fazer afirmações com metade da fé, visualizar com um pé na descrença, pedir com medo de não receber. A energia que move os milagres não responde à dúvida. Ela se acende com entrega total. É como pular de um penhasco com a certeza de que vai voar, mesmo sem ver as asas ainda. A força invisível não aparece para quem exige. Prova. Ela se revela para quem acredita de verdade. Essa força é silenciosa, mas real. Você não consegue explicar com palavras, mas sente quando está ativada. É como se algo maior começasse a te guiar, abrir portas, colocar pessoas no caminho, provocar coincidências que parecem mágicas demais para serem só acaso. Mas tudo isso só acontece quando a sua vibração diz: eu confio, já é meu. Eu estou pronto. Uma moça me contou que passou anos tentando engravidar. Depois de vários tratamentos, decidiu soltar. Fez um altar em casa, colocou roupas de bebê, começou a preparar o quarto como se a criança já estivesse a caminho. Não havia teste positivo, só fé. Pouco tempo depois, veio a notícia. Ela não ativou a força invisível pedindo. Ela ativou acreditando. Se você quiser sentir isso, comece com algo simples. Escolha uma área da vida que deseja transformar e por uma semana pare de duvidar. Não se questione, não revise os motivos pelos quais não pode acontecer. Apenas acredite. Sinta como se já fosse real. Caminhe, fale, pense como quem já vive aquilo. É um exercício de fé prática, não de religião, mas de vibração. E quando essa força se manifesta, você não precisa mais procurar sinais, porque tudo ao seu redor começa a confirmar aquilo que o seu coração já sabia há muito tempo. O invisível só precisa de uma coisa para agir: permissão total. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa energia que despertou aí dentro? Vai voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai usar essa força para criar uma nova realidade? A verdade é que você já tem tudo o que precisa. Só falta decidir sentir e permitir que essa vibração se torne o motor da sua vida. Quais emoções você precisa liberar hoje? Qual verdade está engasgada aí dentro, esperando para ser ouvida? Qual milagre você quer ativar agora com a energia que só você é capaz de emitir? A resposta nunca esteve fora. Sempre esteve naquilo que você sente e tem medo de sentir. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou neste vídeo. Compartilha o que você vai mudar a partir de agora, porque só de declarar a energia já começa a se mover. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente nessa jornada. Porque a cada vídeo, uma nova chave se revela. E você merece viver tudo isso por inteiro. E o primeiro passo para essa jornada começa aqui. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair o sucesso com tanta facilidade enquanto outras lutam para sair do lugar? A resposta está na maneira como elas programam suas mentes. Nossa mente é como uma esponja. Tudo o que você pensa, sente e acredita molda sua realidade. Quando você repete pensamentos como "não sou capaz" ou "isso não é para mim", está, sem perceber, programando sua mente para o fracasso. Mas existe uma boa notícia. Você pode reprogramar tudo isso, substituindo esses padrões negativos por pensamentos fortalecedores, que alimentam a sua autoconfiança e motivação. Uma técnica poderosa para começar é a prática das afirmações positivas. Por exemplo, em vez de dizer "eu nunca vou conseguir isso", troque por "eu sou capaz de aprender o que for necessário para conquistar meus objetivos". Anote essas afirmações e repita-as todos os dias, especialmente pela manhã. Pode parecer simples, mas essa repetição cria um novo padrão no seu subconsciente. Um padrão que trabalha a seu favor. É como plantar sementes. No início pode parecer que nada acontece, mas com o tempo, você vai começar a colher os frutos. Outro ponto essencial é observar as histórias que você conta para si mesmo. Quando eu comecei a reprogramar minha mente, percebi que carregava crenças como "sucesso é só para quem já nasceu em berço de ouro". Ao questionar isso, percebi que nada poderia estar mais longe da verdade.
Grandes nomes, como Napoleon Hill e Joseph Murphy, já explicaram como a mente é uma ferramenta poderosa para transformar qualquer situação. E se você sente que precisa de um passo a passo claro para aplicar isso na sua vida, saiba que existem formas práticas e guiadas para desbloquear esse poder. Agora, vamos falar sobre como o pensamento positivo pode amplificar ainda mais esses resultados. Você já percebeu como o simples ato de mudar sua perspectiva pode transformar o seu dia? O pensamento positivo não é sobre ignorar os problemas, mas sim escolher focar nas soluções. Quando você alimenta sua mente com pensamentos de confiança e otimismo, você cria um ambiente interno que favorece a superação de desafios. É como olhar para um copo meio cheio, em vez de meio vazio. Essa escolha de onde colocar o foco pode mudar completamente como você reage às situações e, consequentemente, os resultados que obtém. Uma maneira prática de aplicar isso é começar o dia com gratidão. Antes mesmo de levantar da cama, liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o café quentinho que você vai tomar, ou até mesmo o fato de ter uma nova chance para tentar. Essa prática ajuda a sua mente a enxergar o lado positivo das coisas, mesmo em dias difíceis. Além disso, faça pequenas pausas ao longo do dia para se lembrar do que está indo bem. Isso reforça o hábito de enxergar oportunidades, mesmo onde outros só veem obstáculos. Quando você mantém o pensamento positivo, algo curioso acontece. Você atrai pessoas e circunstâncias que combinam com essa energia. A famosa lei da atração funciona como um reflexo daquilo que você vibra. Se você acredita que é capaz, suas ações automaticamente se alinham a essa crença. E o universo responde da mesma forma. Essa não é apenas uma questão de fé, mas também de ciência. Sua mente começa a buscar padrões de possibilidades, em vez de problemas. E agora que você entende o poder do pensamento positivo, que tal explorar como criar hábitos que sustentam esse tipo de mentalidade todos os dias? Se tem algo que diferencia pessoas de alta performance das demais, é a capacidade de transformar ações positivas em hábitos consistentes. Sabe aquele momento em que você sente que está procrastinando ou desperdiçando tempo? Isso, na verdade, é reflexo de uma falta de estrutura em seus hábitos. Um hábito poderoso é como um piloto automático que te conduz ao sucesso, mesmo nos dias em que você não está motivado. E a melhor parte? Você não precisa fazer mudanças drásticas de uma vez. Comece pequeno. Por exemplo, ao invés de prometer ler um livro inteiro em uma semana, comprometa-se com 5 páginas por dia. Uma técnica que funciona muito bem é a chamada regra dos 2 minutos. Basicamente, qualquer hábito novo que você quiser criar deve ser iniciado de forma tão simples que não leve mais de 2 minutos para começar. Quer se exercitar? Comece colocando sua roupa de treino e faça um alongamento curto. Quer meditar? Sente-se em silêncio por 2 minutos. É incrível como essas pequenas ações podem quebrar a barreira inicial da preguiça e, com o tempo, evoluir para práticas mais longas e consistentes. É como construir um muro. Cada tijolo importa. E aqui vai uma dica bônus. Associe seus novos hábitos a rotinas já existentes. Por exemplo, se você toma café todas as manhãs, use esse momento para escrever suas metas do dia ou repetir suas afirmações positivas. Quando você conecta um hábito novo a algo que já faz naturalmente, a probabilidade de mantê-lo aumenta muito. Na nossa Masterclass Premium, eu mostro exatamente como criar uma estrutura que potencializa esses hábitos e transforma a sua vida em um ciclo de resultados exponenciais. Mas antes disso, vamos entender a importância de definir metas claras e alcançáveis para sustentar esses hábitos. Sem metas claras, é como tentar atravessar um rio sem saber onde está a outra margem. Você já percebeu como é difícil se manter motivado quando não tem um objetivo específico? É por isso que definir metas claras e alcançáveis é tão essencial. Mas aqui está o segredo.
Não basta apenas ter metas. Elas precisam ser específicas, mensuráveis e, principalmente, realistas. Por exemplo, em vez de dizer, quero economizar dinheiro, diga, quero economizar $500 por mês pelos próximos 6 meses. Isso dá a você um ponto de partida, um destino e um caminho para seguir. Uma técnica poderosa para trabalhar com metas é o método SMART. Metas específicas, specific, mensuráveis, measurable, alcançáveis, achievable, relevantes, relevant, e com prazo definido, time-bound. Quando você estrutura suas metas dessa forma, elas deixam de ser sonhos vagos e se transformam em planos concretos. Lembro de um cliente que aplicou esse método e conseguiu lançar seu próprio negócio em menos de 1 ano. Tudo começou com uma simples lista de metas escritas, divididas em etapas que ele podia medir. É incrível o que um pouco de organização pode fazer. E, claro, metas bem definidas também ajudam você a filtrar o que realmente importa. Quando você sabe onde quer chegar, fica mais fácil dizer não para distrações. Afinal, se algo não contribui para o seu objetivo, então não merece o seu foco. Imagine o que você pode conquistar se souber exatamente o que quer e como chegar lá. E se você acha que ainda precisa de mais clareza ou um passo a passo, saiba que isso pode ser parte da sua transformação. No próximo ponto, vamos falar sobre as crenças limitantes que podem estar travando o seu progresso. E, mais importante, como superá-las. As crenças limitantes são como correntes invisíveis que te seguram no mesmo lugar, mesmo quando você tem todo o potencial para avançar. Já parou para pensar que, muitas vezes, a única coisa entre você e o sucesso é aquilo que você acredita ser impossível? Coisas como, eu não sou bom o suficiente, ou eu nunca vou ganhar dinheiro fazendo o que amo. São frases que repetimos quase sem perceber. O primeiro passo para eliminá-las é identificá-las. Sempre que você se pegar pensando dessa forma, pergunte: de onde veio essa ideia? Ela é realmente verdade? Desafiá-las é o início da libertação. Uma estratégia prática para combater essas crenças é substituí-las por pensamentos